Hi, hello, how are you? Oitavo ano. I'm fine, eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem, ok? Bom, meninos, na semana passada a gente viu esse assunto aqui, the simple past, o passado simples, dos verbos regulares, porque em inglês existem dois verbos, tá? Os verbos regulares e os irregulares. A gente vai ver um de cada vez. A gente viu na semana passada e vai revisar hoje o passado simples dos verbos regulares. Na próxima semana a gente vê dos verbos irregulares. Então acompanhem comigo, a gente vai revisar um pouquinho do assunto já visto e a gente vai responder a atividade de casa que eu passei na semana passada sobre esse assunto. Acompanhem comigo, vamos lá? Simple Past Tense. O que é o Simple Past Tense? É o tempo passado simples, em inglês, usado para falar de ações que ocorreram em um passado determinado e específico. Por que passado determinado e específico? Passado simples, a gente sabe quando a ação ocorreu. Ou foi ontem, ou foi mês passado, ou foi alguns minutos atrás. Então, quando a gente determina e sabe quando aconteceu, é o passado simples. Em inglês, quando a gente não diz quando uma ação aconteceu, é outro tipo de passado. Por isso que a gente tem que determinar e especificar, ok? Então, vamos lá, a gente vai ver isso mais na frente. Simple Past Tense Regular Verbs. Formação do passado simples dos verbos regulares. A regra geral para se colocar um verbo no passado em inglês é essa. Acrescenta ed após o verbo. Acompanhem comigo. Play, jogar. Quando eu acrescento ed, jogou, jogamos, vai depender do sujeito. Instalar, tá? Quando eu acrescento o e e o de, instalou, instalaram, dependendo do sujeito. Trabalhar, work, work de trabalhou. Start, acrescentando o ed, started, começou. Look, looked, olhou. Earn, que é ganhar, earned, ganhou. Então, a regra geral, colocou o ed aos verbos regulares, eles ficam no tempo passado. Olha só como é que fica a formação de uma frase nesse tempo. Vamos lá. Sujeito da frase, he, verbo no passado acrescentando o ed, worked on Sundays. Ele trabalhou ou trabalhava aos domingos. Isso daqui, ou nos domingos, é na forma afirmativa ou forma positiva. Eu estou afirmando, tá? Ele trabalhou nos domingos. Se eu quero negar essa frase na forma negativa, eu coloco o sujeito he, acrescento a partícula de negação did not. Eu tenho que pôr o did not, lembrando que aqui é o not na forma abreviada, tá bom? Então, he did not. Eu tenho que colocar o did seguido do not sempre na forma negativa. E o verbo volta para a forma normal, porque os acréscimos de ed só é na forma afirmativa, ok? He didn't work on Sundays. Ele não trabalhou ou não trabalhava nos domingos. Então, estou negando. Forma interrogativa. Coloco o verbo did, que é o verbo auxiliar, sempre no começo das formas interrogativas, tá? E repito todo o restante da frase com ponto de interrogação. Did he work on Sundays? Ele trabalhou nos domingos? Então, o did na forma interrogativa vem sempre no começo da frase. O did seguido do not na negativa vem após o sujeito, ok? Essa estrutura a gente precisa aprender. Acompanhem comigo. Existem regrinhas ao se colocar os verbos regulares no tempo passado. Não é só acrescentar ed. Olha só. A segunda regrinha é essa. A gente dobra a última letra quando as três últimas terminarem em CVC, consoante, vogal, consoante. Olha só, stop, consoante, vogal, consoante. Olha as três últimas letras. O que foi que a gente fez? Dobrou a última letra antes de pôr o ed para ficar no passado. Stopped. Olha aqui, swap. Terminou em consoante, vogal, consoante, CVC. O que foi que eu fiz para colocar esse verbo no passado? Eu dobrei a última letra e acrescentei o ed e ficou no passado. Lembrando que eu dobro sempre a última letra quando a sílaba forte estiver nas três últimas letras, no CVC. Então, se a sílaba forte está no stop, no CVC, eu dobro a última letra ao colocar o ed para este verbo ficar no passado. Terceira regra. Acrescentamos apenas o de quando o verbo terminar com a letra E. Por exemplo, love terminou com a letra E. Então, eu não vou precisar colocar o E e o D ao deixar esse verbo no passado, esse verbo regular no passado. Eu só boto a letra D
por conta que já terminou com a letra E. Love, loved. Amar, amei. Save terminou com a letra E. Quando eu vou colocar esse verbo regular no passado, como já terminou com E, eu só acrescento D, ok? E ficou no passado. Verbo terminados com Y, mais precedido de consoante, a gente tira, a gente troca o Y por IED. Olha aqui, hurry. Terminou com Y, mas a letra anterior, é uma consoante. Então, eu tiro o Y e boto o IED se eu quiser colocar esse verbo no passado, ok? He hurried. Agora, tem que ter uma observação. Muito cuidado. Play terminou com Y, mas antes não é uma consoante, é uma vogal. Segue a regra geral, tá? Boto o E e o D. Aí este verbo fica no passado. Remember, se lembra. Nas frases afirmativas ou positivas, eu acrescento o ED ou D ou IED, dependendo da regra, e fica assim. I played football yesterday. Eu joguei futebol ontem. Já na forma negativa, eu faço o quê? Coloco did seguido do not, I didn't, e o verbo volta sempre para a forma normal, tá, gente? Ele só fica com o ED na forma afirmativa. Na negativa, ele fica play normal, por conta do verbo auxiliar na negativa do tempo passado simples. I didn't play football yesterday. Eu não joguei futebol ontem. E em questions, em perguntas, eu boto o verbo auxiliar no começo da frase e repito todo o restante. Did you play? É o verbo normal, tá? O ED só lá na forma afirmativa, na negativa e na interrogativa não. Did you play football yesterday? Did no começo, porque é o tempo passado simples. Did you play football yesterday? Você jogou futebol ontem? Lembrando que esse did ele não tem tradução, ele só auxilia, ele só ajuda a frase a ficar no passado. Bom, essas são as expressões que a gente tem que colocar para determinar o tempo, para deixar ele específico. Ontem, mês passado. Então, toda vez que a gente colocar uma frasezinha no Simple Past Tense, precisa ter essas expressões. Yesterday, ontem. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Last decade, a década passada. Então, essas são as determinações, as especificidades desse tempo que precisa a gente colocar nas frases. E ago, que significa atrás, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, 3 days ago, 3 dias atrás, a moment ago, um momento atrás. Bom, vamos colocar essas atividades que foram passadas lá da page 50 no passado simples, para a gente relembrar tudo que a gente viu? Então vamos lá. Study the appendix and write the past form of these verbs. Estude o apêndice que tem lá no finalzinho do livro e escreva o passado, a forma passada desses verbos. Então vamos lá. Cook, que é cozinhar. Quando a gente quer colocar esse verbo regular no passado, o que a gente acrescenta? O E e o D. Cooked. Vamos lá para a letra B? Clean. Se eu quero pôr este verbo no passado, cleaned. Acrescento o E e o D. Cozinhar, cozinhei. Limpar, limpei. Walk, andar. Se eu quero pôr esse verbo no passado, acrescento o E e o D. Walked. Iron. Do que seria iron? Iron é passar roupa. Ironed, né? No passado, acrescento apenas o E e o D. Aí você pergunta, consoante, vogal, consoante, observação. Será que eu não tinha que repetir o N só se a sílaba forte estivesse nas 3 últimas letras, no CVC? Como o iron, a sílaba forte está fora dele, a regra é geral, só acrescento o E e o D. Wipe, que significa limpar. Então, se eu quero pôr esse verbo no passado, como terminou com a letra E, eu só acrescento o D. Próximo verbo, vamos lá. Fold, que significa guardar. Quando eu quero pôr esse verbo regular no passado, eu acrescento apenas o ED, guardado, armazenado, ok? Continuando, page 52, página 52, eu pedi pra gente fazer a 6ª questão e a 7ª também, né? Então a gente vai corrigir agora. Vamos lá, acompanha comigo. Some people are talking about their last weekend. Algumas pessoas estão conversando sobre o último final de semana deles. Use the past form. Use a forma do passado of the verbs below to complete the tests.
use a forma do passado dos verbos abaixo para completar o texto. Então, a gente vai pegar esses verbos e colocar no passado segundo as frases, tá? Aqui eles estão na forma normal, a gente vai colocá-los no passado. Então, vamos lá. My weekend was very nice. Meu final de semana foi muito bom. I traveled. Eu viajei. Ó, eu peguei o verbo travel e coloquei o e o do passado. Eu viajei to Buenos Aires and eu viajei para Buenos Aires e eu stayed, fiquei at a fancy hotel. Permaneci em um hotel. Eu saw movies. O que eu fiz com alguns filmes? Watched, ó, assisti. And rested a lot. E descansei muito. Letra B. I had a great time last weekend. Eu me diverti muito, eu tive um ótimo tempo final de semana passada. My parents, meus pais and the zoo. O que a gente fez no zoológico? Visited, visitamos. Com ED, gente, tá? Passado, acrescenta-se o D no caso, porque visit, aqui o visit terminou com a letra E. Então, my parents and I visited the zoo. Meus pais e eu visitamos o zoológico. We enjoyed. Nós gostamos, nós apreciamos very much, nós gostamos muito. And we, many animals. And we photographed. E nós fotografamos muitos animais. Vamos continuar? I had a great weekend. E eu tive um excelente, um ótimo final de semana. My friend Ricardo me to a party at his house. Ou seja, o meu amigo Ricardo comigo em uma festa na casa dele. Invited, me convidou para uma festa na casa dele. Invited, ó, invite. Olha aqui na tabela, ó. Terminou com a letra E, por isso eu coloquei apenas o D, ok? Continuando. We listened, nós ouvimos to music, uma música. Nós ouvimos música. Danced, dançamos. And talked, conversamos. About many things, e conversamos sobre muitas coisas. Agora aqui embaixo nós temos algumas imagens, algumas gravuras para a gente associar de acordo com o que foi falado às gravuras. Então vamos lá. Quando na letra A eu falei que o final de semana foi legal, que eu viajei para Buenos Aires, fiquei num hotel e descansei, qual seria a imagem? Essa última, então, letra A, letter A. Lá na letra B, quando eu disse que fui com meus pais visitar o zoológico, qual a imagem? Letter B, ó, essa primeira imagem do zoo botânico, do zoológico. E, por fim, quando se foi a uma festa, convidado pelo amigo Ricardo, letter C, a imagem onde tem os balões e a festa. Agora nós vamos para a sétima questão da page 52, bora lá? Use the verbs below to complete the questions. Use os verbos abaixo para completar as perguntas. Como é pergunta, pessoal, a gente não vai colocar o acréscimo de D, ED ou IAD. Por quê? Porque o verbo auxiliar em todas as frases, olhem aqui, did you, did. O verbo auxiliar, ele faz com que esse ED, ele não exista. Mas na tradução, sim, fica no passado, tá? Mas é somente a forma da pergunta que faz com que o verbo permaneça normal. Só na forma afirmativa que ele acrescenta o D, o ED ou o IAD. Olha a letra A. What did you last weekend? O que você fez? Por conta do did, o verbo do, que é fazer, fica no passado. O que você fez no final de semana passado? Letter B, letra B. Did you, você, em casa? Você ficou em casa? Então, o stay, apesar de não ter o acréscimo do ED por conta da forma interrogativa, mais o did, dessa forma, dessa frase interrogativa, fica no passado na tradução. Did you stay home? Você ficou em casa? Letter C. Did you, a relative? Você visitou um parente? Ó, não tem o ED, mas o did faz com que esse verbo fique no passado por conta da forma interrogativa, ok? Ele fica na forma normal nessa forma. If you so, então. What time did you? Que horas você?
arrive home. Que horas você chegou em casa? Letter E. Did you cook a meal? Você fez uma refeição? Você cozinhou uma refeição? What did you? O que você assistiu na TV? Então, todas são forma interrogativa. O did, que é o verbo do tempo passado simples, sempre fica no comecinho da frase e os verbos ficam na forma normal, embora eles tenham a tradução e o sentido de passado simples, ok? Correção feita, revisão feita. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, me procurem e revejam essa atividade. Bye, bye!